Olá, meu nome é Ismênia de Souza Lopes, sou aluna do primeiro semestre no curso de Ciência da Computação pelo Instituto Federal de Educação e Tecnologia, IFCE, e estou aqui para poder apresentar as minhas questões desenvolvidas para a cadeira de Fundamentos da Programação com o professor Agebson Rocha. Foram 4 questões desenvolvidas na linguagem de programação C. Na primeira questão, a gente tinha para a gente poder calcular o valor da hipotenusa com informações que a gente ia receber do usuário, do cateto adjacente e do cateto oposto, né? Então, aí a gente vai começar declarando a biblioteca no stdil e stdil.h, né? E a biblioteca de matemática, que eu optei, né, por fazer com ela, porque vai ser mais fácil, a gente podia fazer no braço mesmo, mas declarando a biblioteca torna tudo mais fácil. Aí declarei as minhas variáveis A, B e H como hipotenusa, né? Cateto adjacente como B e cateto oposto como A. Então, eu pedi para a pessoa digitar, meu programa leu. Pedi para a pessoa digitar, o programa leu. Aí, depois, ele faz o cálculo, né? Hipotenusa vai ser igual SQRT, né? Que seria justamente para a gente poder calcular elevado ao quadrado. Porque o nosso programa, ele não entende se a gente usar só um númerozinho que tem no teclado, né? Então, a gente precisa colocar desse jeito. Aí, como é elevado ao quadrado, é ele multiplicado por ele mesmo, né? Aí eu saí, mas eu lembrei que eu precisava demonstrar como que se fazia, né? Aí eu peguei, voltei lá para a primeira questão para poder mostrar na prática, né? Aí ali eu coloquei um print só para poder mostrar o valor da hipotenusa. Então, aí eu digito um valor para o cateto adjacente, né? Digitei um valor para o cateto oposto, digitei, dou Enter, e o valor da minha hipotenusa vai ser 5,41, né? Uma coisa importante é porque as variáveis foram declaradas em float, né? Esqueci de falar sobre isso. Mas deve ser flutuante porque pode abrigar também valores quebrados, que seriam os nossos decimais. Indo para a segunda questão, a gente tinha a questão da média, né? Para calcular a nota, 4 notas, a média de 4 notas de um aluno. Então, ali eu peço para a pessoa poder digitar 4 vezes, e meu programa está lendo 4 vezes, armazenando N1, N2, N3 e N4. Ali eu tenho o cálculo da minha média, que é N1 vezes N2 vezes 2, N3 vezes 3 e N4 dividido por 7. Aí eu percebo que era para mim ter colocado parênteses, né? Porque eu acho que ele vai dar algum erro ali de cálculo lógico, mas aí eu não percebi, porque eu fui na tora mesmo. Aí eu tenho um if, né, com dados que a própria questão me deu para a média ser aprovada de acordo com os conceitos A, B ou C, né? Então, se média for menor que 7,5, menor do que 6, então isso a gente consegue controlar com ifs e elses. Aí eu tô mostrando, digitando minhas 4 notas, né? Tudo certinho. Digite, pronto, aí aparece a minha média e por qual conceito eu fui aprovado. Mas por conta de eu não ter colocado justamente parênteses, vai dar um errozinho assim lógico, né? Mas foi certo. Aí indo para a questão 3, né? A gente tem a questão do açougue, né? Que era o valor ali da carne, que seria para a gente perguntar ao usuário quantos quilos foram comprados e o valor do quilo e depois calcular o valor que deve ser pago, né? Então, ali eu decoro minhas variáveis, um float e um char, que seria a escolha. Esse do while é só porque o professor pediu para ter repetição, né? Então, aí a gente usa do while. Aí eu tenho um print, bem-vindo ao FCE, aí todas as informações, né? A gente dá o valor do quilo, aí o valor do peso que foi comprado. Então, tudo isso é organizado em prints e em scans. Aí eu já tô demonstrando, né, como é que faz, aí pergunta se eu desejo continuar ou não. Aí eu digito que não, né? Se eu desejo sair, na verdade, eu falo que não. Aí volta tudo de novo e eu digito tudo de novo. Aí pergunta se eu desejo sair, eu coloco sim e encerro o programa, né? Basicamente, foi uma questão só de pedir o usuário e calcular, né? Calcular e mostrar. Agora, indo para a nossa quarta questão, a gente vai ter a questão dos animais, né? Talvez eu tenha feito aí algum erro lógico, mas eu entendi assim a questão. Então, eu coloquei bem-vindo, né? Aí eu coloquei para a pessoa escolher entre 3, né? Digitar o valor do preço do animal unitário e depois a quantidade. Coloquei ifs e elses para cá, se o primeiro animal for digitado, né? Fazer esse cálculo. O segundo esse cálculo e o terceiro esse cálculo. O professor falou que tinha uma maneira mais fácil de fazer,
Mas na hora eu pensei desse jeito, né? Então eu coloquei ele para rodar. Aí aparece o preço do animal, aparece quantos eu quero. Aí o preço total e o valor da comissão que vai ser dado, né? O valor da comissão, o professor já deu o cálculo, então a gente só mostra isso para o usuário. O valor total, né? Pede o valor da cabeça separado, né? Do valor unitário do animal. Em seguida, a quantidade. E depois ele faz o cálculo total do que vai ser gasto e da comissão para a pessoa que vendeu, né? Aí tem o mesmo sistema do Riley, né? Se a pessoa quer continuar ou se a pessoa quer encerrar. Aí eu cliquei que eu queria encerrar e encerrou. É isso, muito obrigado.